Não. Mas, pessoal, estava assistindo a volta de Hamilton e me deparei com as declarações que lhe deram no final da volta, que são escandalosas. Houve comunicação entre Ricardo Ami e Lewis Hamilton, que o atualiza sobre os vários distanciamentos de Verstappen, Norris, Piastri. Mas Hamilton faz uma pergunta e é totalmente ignorado. Além disso, as duas Ferraris fizeram a volta no SQ3, no Spring Qualifying, muito antes de Verstappen, Norris e Piastri. E sabemos o quanto é penalizador em termos de aderência da pista, que continua a aumentar ao longo do fim de semana, e por isso fizeram um resultado decepcionante, com Hamilton em oitavo e Leclerc em décimo, enquanto Max Verstappen fez a pole position e as duas McLaren estão lá na frente em segunda e terceira posição. A Ferrari poderia lutar pelo top 5. Essa é a verdadeira questão. Não sabemos, as performances foram muito decepcionantes no Sprint Qualifying, mas certamente tendo feito a volta, talvez um pouco mais tarde, poderia ter sido melhor, ficando à frente, não sei, de Hülkenberg, Alonso, das Williams, precisava buscar algo melhor. Mas vamos ouvir Hamilton, porque lhe deram comunicações, na minha opinião, realmente inúteis neste momento. 5 for now. Norris did at 32.2. Been waiting for Verstappen. Piastri. Então, isso é o que Ricardo Adami lhe diz, o atualiza um pouco sobre os vários distanciamentos. Enfim, informações de rotina. Vamos em frente. Aqui está Hamilton, que pergunta, então, quão longe estamos daqueles à frente? Então ele pergunta a Ricardo Adami, mas qual é a distância? 8 tenths. Ricardo Adami diz 0,8, então realmente uma distância importante. Sim, Austin é uma pista muito longa, há vários setores que são diferentes entre si, mas a distância é importante. In the first sector and 3 tenths. 2 tenths in the first sector and 3 tenths the second and third sector. Que Ricardo Adami lhe diz, você perde 0,2 no primeiro setor, 0,3 no segundo e 0,3 no terceiro setor. Enfim, as distâncias perdidas em relação a Verstappen. E então Hamilton faz uma pergunta e é totalmente ignorado por Ricardo Adami. Isso é absurdo. Vamos ouvir. Where do we lose that time? Como é que estamos perdendo esse tempo? Onde o estamos perdendo, quer dizer, é necessária uma reação neste momento da Ferrari para Hamilton, e a Ferrari não responde a essa provocação, a essa afirmação, essa pergunta, na verdade, essa pergunta de Hamilton, mas não é considerada minimamente, pessoal. Isso é algo que me preocupa, porque se eu sou um campeão mundial 7 vezes e não consigo encontrar performance na pista, preciso de alguém que me tranquilize, alguém que me dê explicações sobre porque o carro não está indo na pista. E isso está totalmente ausente, mas não apenas. Não é que lhe dizem, bem, não sabemos, temos que analisar os dados, nem mesmo respondem. Quer dizer, isso é algo, na minha opinião, muito preocupante e errado de se fazer. Vejamos juntos. Mas... bem, resumo para vocês, enfim, avançando na volta que não há comunicação por parte de Ricardo Adami, e depois lhe dizem no final desta reta, lhe dizem depois a posição oficial de Hamilton. Porque eu pergunto a Hamilton, diz, então que posição estamos aqui? Vamos, me diga algo. E diz 8ª posição. Quase que Ricardo Ami tem medo de dar informações a Hamilton. Isso é um pouco do que transparece do rádio do time. Pelo menos, essa obviamente é a minha impressão, mas podemos ouvir juntos. E é preocupante do meu ponto de vista, porque espero que a Ferrari assuma mais controle da situação, não que seja vítima deste momento de crise, que certamente é difícil de enfrentar, mas também não estão enfrentando da melhor forma com as comunicações. Dito isso, esse era o primeiro ponto que eu queria mostrar a vocês. Há muitas coisas para analisar antes de continuar, obviamente. Por favor, deixem um like, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo no canal. Vamos agora ver a telemetria, comparação da Ferrari com outros times. Quero fazer a comparação com Hülkenberg, Alonso e Sainz, porque são os pilotos mais inesperados de se ver no SQ3, no Sprint Qualifying. Vamos também comparar Hamilton-Leclerc, Verstappen-Norris, Hamilton-Russell. Então, comparação entre os vários times de topo e vamos ver, obviamente, as várias declarações dos pilotos. Antes, justamente de ver a telemetria, vamos ouvir as declarações de Leclerc e Hamilton e vamos comentá-las juntos. Vou deixar vocês ouvirem e depois vamos analisar juntos. Aliás, vamos fazer assim. Vou comentá-las e já as ouvi, então vou fazê-lo. Vou colocar apenas Hamilton aqui
e vou contar um pouco do que Hamilton disse. Basicamente, Hamilton diz que não sabem porque não conseguiram ser competitivos. Nas sessões livres 1 havia ritmo, eram mais competitivos em comparação com todos os outros. Mas depois tudo desabou, especialmente a partir do Q1 da Sprint Qualifying, indo para o SQ2, SQ3, não encontraram mais desempenho, enquanto os adversários continuaram a melhorar. Então, Hamilton, muito desapontado, disse que vai analisar os dados e ver o que pode ser melhorado. Também ouvimos o Leclerc, que fez declarações ousadas. Leclerc também teve uma sessão mais difícil, porque nas sessões livres vimos que não conseguiu fazer a tentativa com pneu macio, ou então chegou na qualificação sem nunca ter feito uma volta rápida, uma tentativa de qualificação, por assim dizer. Por isso, teve uma qualificação ainda mais difícil em comparação com Hamilton. Hamilton, neste caso, tinha mais em comparação a Charles, é evidente, porque tinha mais ritmo aqui no GP das Américas, e Leclerc, que teve mais dificuldade. Leclerc estava muito otimista, porque lembramos que até ontem, na quinta-feira, dizia: podemos lutar pelo pódio. Leclerc também é sempre otimista demais, na minha opinião, na quinta-feira. E vendo isso, não é culpa dele, na minha opinião. Ele vê as simulações na casa da Ferrari que o tranquilizam e, portanto, se desequilibra de forma um pouco mais otimista, agora menos em relação a outras corridas passadas. Lembramos que no passado ele também disse que a Ferrari poderia lutar pela vitória e depois a Ferrari nem chegava ao pódio. Neste caso, ele disse que a Ferrari poderia chegar ao pódio e chegou na 10ª posição na Sprint Qualifying. Enfim, ele sempre se desequilibra demais, de maneira muito otimista, e fez isso desta vez também. Neste caso, após a Sprint Qualifying, ele disse: vamos ver se conseguimos modificar algo. Mas eu ficaria espantado. Seria um pouco estranho ver se o carro melhora repentinamente. Obviamente seria melhor para nós, mas vejo um fim de semana muito difícil de realizar e não podemos transformar o monoposto completamente. Este é o nosso potencial. O que Leclerc disse também, na minha opinião, é difícil que a Ferrari consiga dar um passo claro adiante agora após a Sprint Race, que sabemos que reabre a janela do parque fechado, porque o parque fechado para, digamos, após a Sprint Race, e os carros podem ser modificados novamente antes da qualificação normal. Mas dito isso, vimos uma qualificação difícil da Ferrari, tanto por parte de Hamilton quanto de Leclerc, e vimos uma coisa estranha, uma Ferrari forte, por assim dizer, nas sessões livres 1 e, no entanto, muito fraca na Sprint Qualifying. Porquê? Porque a Ferrari estava com uma configuração de motor. Vamos vê-los juntos. Este é o tempo, a diferença entre Hamilton e Verstappen. Como configuração de motor, vemos claramente que estava com boost. Tinha este aumento de potência em relação aos adversários, e isso também lhe permitiu ser tão competitiva nas sessões livres 1. Mas já se vê, pessoal, que nos trechos lentos a Ferrari tem mais dificuldade, mesmo em comparação à Red Bull, que não é a mais forte nos trechos lentos. A McLaren é o carro mais forte nos trechos lentos, mas já se vê que a Ferrari tem dificuldade nos trechos lentos porque falta rotação. Vamos vê-la também juntos com a telemetria, analisá-la juntos em detalhe, mas esse é o fator principal. Este é um pouco o momento em que todos os ferraristas ficaram um pouco iludidos. Embora já saibamos como é a história, mas vimos Hamilton em P1 nas sessões livres 1. Faltavam ainda 41 minutos para o fim, mas dissemos: uau, então este Hamilton pode ter um bom fim de semana, pode lutar lá na frente, mas os tempos estavam muito altos e obviamente também a Ferrari estava com uma configuração de motor. Então há isso a considerar também. Obviamente, após o término das sessões livres 1, vimos Hamilton em 8º, Leclerc em 20º porque não fez a simulação de qualificação e, portanto, digamos que todos voltamos com os pés no chão, por assim dizer. E o que me decepciona um pouco do meu ponto de vista é ver uma Ferrari que tem dificuldade em girar. Agora vamos vê-los juntos. Vou mostrar também o póster que nos mostra a 8ª posição de Hamilton, a 10ª de Leclerc. Então vamos vê-lo com a telemetria, fazendo uma análise de comparação Hamilton-Leclerc. Vamos ver juntos onde Charles perde, onde Hamilton recupera, porque se você quiser, se você ver, cada setor é independente, ou seja, em um setor quem vai mais rápido, em um setor quem vai mais devagar. Por exemplo, Leclerc no Snake não vai mal, vai até mais rápido que Hamilton, depois vai forte também na parte central. Leclerc, você vê que até chega a ganhar 0,2 sobre Leclerc. É Leclerc sobre Hamilton na curva fechada antes da reta longa, mas depois no último setor. Parece ter mais aderência Hamilton em comparação a Leclerc, que por sua vez sofre muito, especialmente Leclerc, que sofre o deslizamento traseiro. Então um superaquecimento do eixo traseiro dos pneus. E portanto,
se desliza mais em comparação a Hamilton, que, lembramos, tem uma condução sobreestressante, também como Leclerc, mas menos em comparação ao monegasco, ou seja, consegue gerir melhor este deslizamento. Por isso, Hamilton é mais constante ao longo da volta e isso compensa também na temperatura dos pneus, enquanto Leclerc não é tão constante nas performances. Vai muito rápido no primeiro e segundo setor e perde muito no terceiro. Vamos ver a comparação também com a telemetria de todos. Vou mostrar Hamilton, Hülkenberg, Alonso, Sainz e já vemos um detalhe importante em relação à rotação do carro, porque se olharmos, comparado aos adversários, que foram todos mais rápidos do que Hamilton, tanto Hülkenberg quanto Alonso e Sainz foram todos mais rápidos na volta rápida. Onde é que a Ferrari tem tanta dificuldade? Bem, vemos que tem dificuldade ao chegar ao segundo setor, sendo a mais lenta, já perdendo 0,175 segundos em relação a Hülkenberg, que é o ponto de referência, porque fez a volta mais rápida entre eles e Alonso ainda mais rápido. Alonso, com a Aston Martin, tinha um carro mais leve e Sainz estava ligeiramente mais lento. Seguindo adiante, vemos que Alonso está em vantagem no final da reta com uma Aston Martin surpreendentemente tão leve e tão rápida nas retas, pois sabemos que não é sua característica mais forte. Mas vemos que a Ferrari perde principalmente em rotação no terceiro setor. De fato, tem dificuldade, especialmente nesta curva aqui. Vou mostrar também o detalhe. Aqui perde muito, porque Hamilton passa de uma diferença de 127 milésimos para 340 milésimos de diferença. Então, perde muito, realmente muito neste ponto. E depois perde um pouco também no final. Perde principalmente neste trecho do circuito, nesta parte aqui, porque é o trecho onde é necessário fazer o monoposto girar mais e, portanto, precisa de uma dianteira precisa, mas, acima de tudo, não deve ter subviragem. E, neste caso, a Ferrari mostra um problema recorrente durante toda a temporada, que é a incapacidade de fazer este cabo abençoado girar. Vamos ver também com as outras telemetrias que preparei aqui para vocês. Vemos Verstappen, Norris, Russell, Hamilton. Aqui é evidente como a diferença entre McLaren e Red Bull é mínima. Em algumas curvas, Max recupera mais, em outras curvas, a McLaren recupera mais, neste caso com Norris, e vemos que a McLaren é forte na parte de condução, então neste trecho aqui, a McLaren é mais forte do que a Red Bull. Onde é que a Red Bull é mais forte? Ele é mais rápido neste trecho aqui, por exemplo. Desculpem, não neste trecho aqui. A Red Bull é mais forte neste trecho aqui, nas curvas de apoio, aquelas rápidas. Enquanto no Snake, a Red Bull também consegue recuperar de qualquer forma. Se olharmos também como velocidade de percurso, neste trecho aqui a Red Bull recupera, mas é mais uma habilidade, na minha opinião, de Max do que uma qualidade do carro. Então a McLaren é forte na parte final, neste trecho aqui onde a Ferrari tem muita dificuldade. Veja nos trechos onde a Ferrari tem mais dificuldade e são os trechos onde a McLaren é mais forte. Então, onde é necessário uma boa rotação, baixas velocidades, ali é terreno fértil para a McLaren e, ao contrário, também na parte final, a Red Bull é muito mais forte na parte onde é necessário ter boa velocidade em apoio, entrada única. Então, não tanta rotação, mas muita velocidade com percurso. Ali Max faz a diferença sobre todos os outros. Vamos ver também aqui Verstappen, Norris, Piastri e isso vamos ver também com o onboard em breve. Vemos que Verstappen é forte justamente nas partes de entrada de curva, onde é necessário trazer muita velocidade na entrada. Você vê o pico azul, se quisermos na telemetria, é recorrente em muitas curvas porque Max entra muito forte, consegue ter essa confiança na dianteira que lhe faltava na primeira parte da temporada e consegue entrar mais forte do que todos os outros, especialmente em comparação com Piastri, que teve um pouco mais de dificuldade em comparação com Norris até agora neste fim de semana. O Max consegue entrar muito forte, freia mais tarde do que todos os outros, traz mais velocidade na curva, que a diferença é clara. É impressionante o quanto ele consegue entrar mais tarde. Agora vamos ver tudo nas curvas onde ele fez, onde Max fez mais a diferença, onde me surpreendeu. Vamos ver também com o onboard juntos. Vamos ver juntos agora e vamos ver então o onboard de Max Verstappen, porque é assustador pessoal, quer dizer, é realmente algo incrível. E ele realmente fez a diferença em muitos pontos. Enquanto isso, vou mostrar aqui o póster da pole position sprint de Max Verstappen, que foi merecido porque o rapaz fez uma volta incrível. Agora vamos ver juntos, enfim, vamos continuar. Vou mostrar os pontos onde ele mais me surpreendeu. Curva 1, vou mostrar uma coisa. Na curva 1 faz uma trajetória bastante larga, não vai exatamente ao ápice. Vejam, ele também perde um pouco o ponto de frenagem, mas não perde tanto aqui, porque em muitas curvas fechadas
Não é necessário chegar exatamente ao ponto de corda, mas pode ficar um pouco mais largo para ter mais velocidade de percurso e alinhar mais facilmente o mono oposto sem fazer uma trajetória muito em V, mas faz uma trajetória um pouco mais curva, um pouco mais em U, se quisermos. Vamos em frente. Os pontos onde Verstappen faz tanta diferença no Snake, então nas mudanças de direção. Olhem a precisão na direção. E este é um bom frame porque nos mostra o quão perto ele chega do dissuasor amarelo, mas não o toca. E ali faz muita diferença porque, por exemplo, Norris tocou várias vezes o dissuasor amarelo, seguindo uma trajetória mais fechada, mas perdendo em termos de velocidade de percurso, porque o dissuasor desestabiliza o monoposto e isso faz você perder muito. Também aqui, vejam como ele entra forte, como faz o monoposto fluir. Eu queria que vocês ouvissem também a marcha. Guardem, vamos em frente. Mais uma vez, está. Você realmente pode ouvir que ele faz uma mudança de marcha. Aqui, ouçam que ele troca de marcha para ter mais torque e, portanto, mais velocidade também em percurso. Esta é uma estratégia que serve muito nesta parte do Snake para entrar o mais forte possível e não ter esses motores rígidos que caem demais. Vamos em frente. Vejamos aqui. Boa rotação da Red Bull. E aqui também ele consegue chegar justo ao ponto de corda. E aqui, boa rotação da Red Bull no sentido de que Verstappen consegue fazer a Red Bull girar. A Red Bull de base tem um pouco mais de subterço, mais do que a McLaren. Mas Verstappen com suas trajetórias consegue fazer a Red Bull virar bem. De fato, ele faz trajetórias muito redondas justamente para fazer a Red Bull girar o máximo possível. Isso é realmente uma característica dele. Notei bastante durante a volta. Aqui, como eu disse antes, você vê que ele não chega ao ponto de corda para fazer girar mais o monoposto. Vamos em frente. Vou mostrar também outro ponto interessante. Aqui há um hairpin. Então ele chega ao ponto de corda nesse caso porque é uma curva em uma frenagem violenta. Aqui também faz muita diferença Verstappen. Uma parte onde a Ferrari tem inodor nesta curva porque é uma curva totalmente de rotação. Você vê que ele está muito largo para então conseguir entrar estreito e chegar justo ao ponto de corda. Ele não consegue estreitá-la mais do que isso. Mesmo que você veja que o ângulo de direção é muito, muito amplo, no sentido, ele tenta dar muito ângulo de direção, mas é o máximo que ele pode fazer para girar seu RB21. Vamos em frente. O último ponto que faz a diferença é aqui, pessoal. Aqui Verstappen faz uma magia, na minha opinião. É a curva onde ele faz mais diferença em relação aos adversários Norris e Piastri, porque consegue entrar muito rápido e tem muita confiança aqui, pois é uma curva rápida, onde é preciso ter um bom apoio, um bom grip do monoposto, com certeza, mas também é preciso ter muita coragem. Você vê que aqui ele consegue entrar bem. Também há uma leve perda, um leve sobresterço, mas ele vai pegar o cordão sem pegar o dissuasor. O Kimax faz uma magia e uma obra-prima de volta, devo dizer, uma grande, grande volta de Verstappen na qualificação, também porque o monoposto não lhe permitia ser tão competitivo. Mas mesmo assim, ele foi além do monoposto. Se olharmos a tabela juntos, vemos Tsunoda em 18º, que fez 1,35. 2 com pneu médio, Verstappen com pneu macio 1,32, 1. E eles estão com o mesmo carro. Quer dizer, vocês entendem bem que Verstappen realmente fez a diferença neste caso. Hülkenberg surpreende muito aqui. Quarto, grande Hülkenberg. Quinto, Russell. Sexto, Alonso. Enfim, Costa e sétimo, Sainz. Com certeza a Williams, com ambos os pilotos no top 10. Muita coisa. Com certeza Hülkenberg em quarto é um pouco a surpresa do dia e ele fez uma grande volta desde os treinos livres 1, se sentindo bem com o monoposto, vendo também seu companheiro de equipe Bortoleto em 20º. Grande Hülkenberg. Alonso em sexto. Como sempre faz a diferença em relação a Stroll e vimos uma Aston Martin mais leve. Então é forte, mas melhorada em relação às corridas passadas. Vou mostrar a última coisa. É muito interessante. Nós ouvimos as declarações, também vimos a telemetria da Ferrari e eu queria mostrar os melhoramentos das várias monopostos, desde a pausa de verão da Hungria até Singapura. Vemos que a Red Bull é a que mais melhorou. McLaren parou o desenvolvimento porque também está pensando em 2026. Mercedes melhorou muito. Ferrari, por outro lado, não melhorou muito. Dizem que melhorou 1/10, mas realmente pouca coisa. Desculpem, Mercedes 0,70 não. Assim como Ferrari, também 10 milésimos. Enquanto vemos que a Williams melhorou 0,2, então a Williams melhorou muito em relação aos adversários. Então estamos falando de pouca coisa. Veja, de melhorias. Também a McLaren 0,08, aqui então realmente pouco. 0,08 são poucos. De piora.
Esta é a diferença entre os vários times de ponta. Com certeza a Red Bull é a que mais melhorou, também melhorou 2 posições na classificação. É das car performance, então das performances do carro. Dito isto, a Ferrari não conseguiu dar aquele passo adiante que se esperava da pausa de verão, com a atualização da suspensão e também a modificação do fundo. Isso é certamente devido ao solo, como já dissemos várias vezes. E vimos, é um carro que tem dificuldade em girar e é uma característica que se repete em todas as pistas. Aqui vou mostrar também esta comunicação de equipe. Vou mostrar que é Leclerc perguntando o que está acontecendo. Não consigo engatar a 7ª marcha e aqui é um momento em preocupação. Também há cheiro de óleo, então aqui temi pela unidade de potência de Leclerc. Eu disse, Madó, agora terão que trocar o motor, ele vai largar no fundo. Em vez disso, felizmente, não aconteceu nada e então tudo correu bem, pelo menos desse ponto de vista da confiabilidade. Depois os resultados, por outro lado, não apareceram. Digam-me a sua opinião nos comentários sobre o desempenho da Ferrari. Como vocês veem na corrida sprint, a Ferrari pode aspirar a que posições lá na frente? Diga-me também na luta pelo Mundial entre Verstappen, Norris e Piastri. Quem é o favorito aqui em Austin? Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembro vocês, obviamente, de deixar um like, se inscreverem e ativarem as notificações para não perderem nenhum vídeo do canal. Aqui do Rasta é tudo. Nos vemos no próximo vídeo.